ou os 3 tipos de perdão que a Bíblia nos ensina. Nós vamos ler 3 textos da Escritura, 3 textos relativamente curtos. Eu queria falar sobre os 3 tipos de perdão que a Bíblia nos ensina. Talvez o primeiro perdão você tenha, talvez o segundo perdão você coloque em prática, e talvez você tenha dificuldade com o segundo tipo de perdão, mas talvez você coloque em prática o terceiro tipo de perdão, ou não coloque em prática o terceiro tipo de perdão. Dos 3 perdões que a Bíblia vai nos ensinar, talvez você faça uso dos 3. Talvez você faça uso de apenas um. Mas os outros 2 tipos de perdão que a Bíblia nos ensina, os 2 outros tipos de perdão que a Bíblia nos ensina, estão condicionados ao primeiro, aquilo que é o primeiro perdão que a Bíblia ensina. O primeiro perdão está em Apocalipse 20, a partir do versículo 11, nós vamos ler até o versículo 15. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, bem no finalzinho da Bíblia. Apocalipse 20, 11, nós vamos ler até o versículo 15. Aí está o primeiro perdão que a Bíblia nos ensina. Vamos dar uma olhadinha lá. O texto diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o Hades, a tua Bíblia deve estar inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Esse é um assunto que quando você lê Apocalipse, talvez você dá uma olhadinha nesse texto, dá um certo pavor em você, de você pensar naquele lugar, e a Bíblia chama este lugar de lugar. É lugar, não é estado, é lugar. A palavra lugar aparece no texto. E você talvez fique assustado e fala: não vou ler isso outra hora, e fecha a Bíblia correndo, e vamos ler o Salmo 23, que me acalma. Eu conheço muita gente que faz isso. Todo dia eu estava conversando com uma pessoa e ele disse: eu não gosto de Apocalipse, Ion, eu tenho medo. Começa a falar lá daquele dragão que sai do mar, da besta, eu morro de medo dessas coisas. Aí eu abri para ele Apocalipse 1, verso 3, e disse assim: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem a palavra ou as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Você quer ser feliz? Leia Apocalipse. Ali tem só bênçãos para a igreja do Senhor, exortações puras para a igreja do Senhor, Deus mostrando para a igreja que Ele vai pegar a humanidade e espremer como ela merece, e Ele vai manifestar ao mundo, a sua glória, o seu poder. E Deus não vai deixar nenhum pecado sem ser julgado. É isso que nós lemos aqui. Mas o que isso tem a ver com perdão? O que esse texto que você leu tem a ver com perdão? Primeiro, o trono é branco. O trono é branco. Não há nesse trono a cor vermelha, não há nesse trono o azul, não há nesse trono púrpura. Ele é apenas branco. Branco na Bíblia mostra pureza, santidade. Não tem vermelho aqui. Aqui o trono é branco. É um lugar de santidade. Agora, o que é mais interessante diz que
Da presença desse trono, fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A santidade é tanta porque não houve lugar, se é que nós podemos dizer assim, a presença desse trono nem para os céus, nem para a terra. Porque é um lugar de extrema santidade. É a santidade, a justiça de Deus manifesta neste evento, neste momento. Depois nós continuamos a ler que havia diante desse trono mortos, grandes e pequenos, pessoas importantes e pessoas menos importantes, pecadores de todas as espécies, de todas as épocas. Parece que a Bíblia chama aquele que morreu em Cristo, a Bíblia chama de os que dormem. Aquele que morreu crendo em Cristo, a Bíblia diz que dorme. É um eufemismo, uma linguagem figurada para dizer, ele é tão querido para mim que ele dorme. Lázaro dorme. Irei lá para despertá-lo. Quando Jesus disse isso, Tomé, os discípulos disseram, não, se ele dorme, ele vai ficar bem. Jesus teve que ser explícito, Lázaro morreu. Mas para o Senhor Jesus, um justo dorme. Este momento não é para crentes. Este momento é para incrédulos desde Caim até o último deles. Porque são julgados um por um a um, conforme as suas obras. As obras do crente são julgadas lá no tribunal de Cristo, 1 Coríntios 3. O que você fez para a edificação do fundamento, que é Jesus, é ouro, prata, pedras preciosas. Jesus põe fogo ali, está mais puro ainda, você vai me adorar na eternidade com isso. E aquilo que não é para a glória dele é madeira, feno e palha, pegou fogo. Isso não serve para mim. Aqui não. Aqui é julgamento de incrédulos, perdidos, mortos, um por um são julgados conforme as suas obras. E abrem-se livros, documentos, e essas pessoas são julgadas um por um, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. É plural, livros. O mar dá aos seus mortos, o mar, para quem fizer uma exegese tranquila do livro de Apocalipse, representa as nações, o mar dá aos seus mortos, o Hades, ou seja, o lugar dos mortos, também dá aos seus mortos, pessoas que já morreram, e são julgados um por um conforme as suas obras. Então a morte e o Hades, a sala de espera do lago de fogo, são jogados no lago de fogo. Aí você fala, bom, eu leio esse texto, dá a impressão que Deus é mau, que Ele é sádico, que Ele tem prazer em torturar. Mas foi Jesus que disse que esse lugar haverá choro e ranger de dentes. Não porque Deus é mau, porque Deus é justo. Se eu perguntar aqui, você foi salvo do quê pela obra de Jesus? Alguns vão dizer assim, eu fui salvo dos meus pecados. Não. Você também não foi salvo do inferno, que é o que esse lugar descreve, que muitos não têm coragem de ler. Você foi salvo da ira de um Deus que é santo. Você foi salvo dele mesmo. Ele é santo. Imagina que você cometeu um crime, aí você chega com dinheirão ali diante daquele juiz e diz, olha, me libera da cadeia aí. Isso pode até existir por aí, mas diante de Deus não. Deus vai dizer para você, não tem fortuna que compre o que você fez. Você é um pecador. Você viveu a vida absolutamente como você quis. Muitas vezes eu bati na tua porta, te dei oportunidade, você disse não, não e não, agora não. Presta atenção nisso. Com uma mão, Deus estende o seu juízo, porque Ele é santo, Ele é justiça. O Deus da Bíblia não tolera o pecado. O Deus da Bíblia é aquele Deus que diz para o homem, todos pecaram e destituídos, banidos estão da face de Deus. Porque qual pecado meu eu posso reverter, presta atenção, diante de Deus e fazer, não fiz, não pequei. Qual?
Davi foi tão longe que ele disse: em pecado me concebeu minha mãe. Quem tem filho pequeno sabe que filho pequeno faz arte, faz coisa errada. E eu prometo para vocês que eu não ensinei meus filhos a fazer arte quando eles eram pequenininhos. Já pequenininhos faziam. É lógico que não tinham consciência, mas já faziam. Quem ensinou? Quem ensina bebê a fazer birra? Na hora de pôr a fralda, ele não quer, ele esperneia. Quem ensinou? Ninguém me ensinou a falar palavrão, eu aprendi por aí. Eu sei que todos aqui, vocês conhecem todo o vocabulário sujo da língua portuguesa, e até em outras línguas que você vê em filme. Quem ensinou? Nós ouvimos, falamos, repetimos. E diante de um Deus justo, quem pode se justificar? O primeiro perdão, Deus nos deu na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo estava no Getsemane e ali ele agonizava porque ele sabia que naquele dia seguinte ele levaria o pecado do mundo nos seus lombos, o seu pecado e o meu. E Jesus Cristo diz: Senhor, se for assim da tua vontade, afasta de mim este cálice. Que cálice? Não era um cálice de bênção, não era o cálice da morte, mas era o cálice da ira do Deus Todo-Poderoso, que Jesus tomou na cruz, no teu lugar e no meu. Jesus pagou um preço muito alto. Presta atenção à lógica disso. Deus levanta homens para nos ensinar algumas coisas. Anselmo de Cantuária, há muitos anos atrás, centenas de anos atrás, ele escreveu um texto chamado Cordel Homo, porque Deus se fez homem. E ele argumenta o seguinte: o pecado do homem é um pecado do homem contra um Deus eterno. E se Deus é de eternidade a eternidade, alguém que é de eternidade a eternidade tem que pagar a minha dívida que é de eternidade a eternidade. Quem pode pagar? Eu? Eu tenho que pagar eternamente. Mas um Deus que é fogo consumidor, ele queima a injustiça, ele queima o pecado. Talvez você diga: mas eu conheço a mãe do juiz, eu posso dar um jeito de falar com ela. Isso se chama corrupção. O meu pecado foi contra um Deus vivo, santíssimo, de eternidade a eternidade, e ele pode pagar esta dívida. E esse Deus, na pessoa do seu Filho, a Bíblia em nenhum momento mascara a realidade de que Jesus é Deus. Jesus vem aqui e paga o preço. Um preço que eu não posso pagar, que nenhum de nós aqui pode pagar. Cristo pagou. E esse texto termina dizendo no versículo 15, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Paulo escreve aos Gálatas, o Marcos falou isso hoje pela manhã: Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Porque depressa abandonaste o evangelho que vos foi pregado. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O primeiro perdão que eu queria falar com você essa noite é o perdão que Deus nos deu na pessoa de Jesus. Ou você tem ou você não tem. Jesus não perdoa e depois desperdoa, fica de mal. O perdão é eterno. Se o Filho vos libertar, diz a Escritura, verdadeiramente sereis livres. Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, não entra em juízo, tem a vida eterna e passou da morte para a vida. Ninguém os arrebatará da minha mão. Você tem esse perdão? Eu tenho esse perdão porque Cristo me perdoou na cruz. Eu entendo que na cruz Jesus Cristo me deu todas as respostas. Algumas coisas que eu não entendo. Se eu for olhar para a Escritura, para a vida, para a humanidade, eu não entendo. Tem gente que coloca a coisa com muita facilidade. Eu não entendo muitas coisas. Mas uma coisa eu creio. O Deus que me amou dividiu a história. Ele veio aqui carregar a cruz do Ion. Eu sei o quanto eu não mereço.
E se meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, é porque o Cordeiro me amou. É porque Ele ama você. E porque se você crer nele, o teu nome está lá. Essas pessoas que estarão aqui nesse dia dirão assim, mas meu nome está aí, eu fui uma pessoa religiosa, né, Marcos? Sua aula de hoje de manhã. Eu fui lá, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, teu nome não está aqui, não. Por isso que você está aqui. Você está sendo julgado porque teu nome não está aqui. Porque se estivesse aqui, você não passaria por esse julgamento. Porque aqueles que estão em Cristo não entram em juízo, passaram da morte para a vida. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem um nome lá. Que perdão é esse? Você tem? Segundo perdão que eu queria falar essa noite, está lá em 1 João, capítulo 4. Ufa, o pastor saiu de Apocalipse, que bom. 1 João 4. Capítulo 4, versículo 7. Há muitas pessoas que confundem amor, que é o tema aqui, com permissividade. Deus, Ele é amor. Nós vamos ler aqui. Deus é amor. Deus não tem amor. Ele é amor. O amor de Deus é intrínseco à divindade. Ele é amor. Ele é amor. E tanto Ele é amor que Ele nos ama, mas Deus não deixa de ser justo. Um pai que deixa o filho ou a filha fazer o que bem entender, desde criancinha. Faz se você quiser. Ah, eu quero passar o estilete no sofá da sala. Fica à vontade, olha que lindo. Um pai que faz isso não ama, permite isso, não ama seu filho. Porque o amor muitas vezes é firme. O amor diz não muitas vezes. O amor disciplina, o amor é bom. O amor não se alegra com a injustiça. Deus é amor. E amou tanto ao mundo que nos deu o primeiro perdão, que nós vimos lá. O segundo, está em 1 João, capítulo 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Eu estou em 1 João, carta, 1 João 4, 7. Porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou e enviou seu Filho como a propiciação ou o ato favorável pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho ao mundo, o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Olha que lição maravilhosa. 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Por que tenhamos confiança no juízo? Porque aqueles que estão em Cristo não entram em juízo. Continuando. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Presta atenção a partir de agora. O segundo perdão que a Bíblia fala. Nós amamos porque Ele amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Quem convive muito comigo sabe que não é muito fácil me amar. Há algumas pessoas que são difíceis de amar.
Algumas pessoas que às vezes a gente tem que dar um tempo, orar, pronto, estou pronto para amar de novo. É assim. E isso que é bonito do exercício do amor, da renovação do amor, da reinvenção do amor. Não que o amor precisa ser reinventado, mas em nós mesmos, muitas vezes. Eu fico imaginando Pedro. Como é que era difícil amar Pedro? Como é difícil amar certos irmãos. Como é difícil, às vezes, amar o pastor. É difícil, gente. Eu reconheço. Mas eu tenho que amar vocês. É minha oração para que eu ame o meu próximo, aquele que está à minha direita, eu ame meus filhos, a minha esposa. E é esse o exercício do amor. Porque não adianta eu dizer, eu amo a Deus, glória a Deus, cantar com a mão para cima, mas com aquele ali eu não vou falar. Como assim? Deus nos permite certas tribulações, certas dificuldades, às vezes na vida, no relacionamento, sabe para quê? Para nós trabalharmos e crescermos no nosso amor. Quantos amigos você tem? Eu lembro de alguns amigos de escola que eu não gostava, nós brigávamos, e são amigos até hoje. Porque eu entendo que os relacionamentos são tijolinho após tijolinho e de reconstrução diária na cruz do Calvário. Cristo me deu um perdão tão grande naquela cruz para que eu viva isso aqui, amor, perdão. O segundo perdão que eu queria falar essa noite é você perdoar o seu irmão. Estamos diante da ceia do Senhor. Perdoar o seu irmão. Muitas vezes não é tarefa fácil. Talvez você tenha uma mágoa muito grande com o pai, com uma mãe. Há mães e pais aqui que têm talvez mágoa muito grande com o filho. Talvez você está com uma raiva muito grande do seu chefe, quer vê-lo pendurado num poste, enforcado, balançando, na chuva. De granizo. Granito. Mas não é fácil. A Bíblia fala para orar por perdão. Alguns aqui já viram o testemunho da senhora Rose Price, sobrevivente do campo de concentração de Treblinka. Soldados nazistas tinham um cinto escrito em nome de Deus, e alguns traziam em nome do Cristo. Mataram 6 milhões. Quando ela sobrevive à guerra, ela junta uma turba, alguns amigos, e ela disse assim para os amigos, aonde Jesus mora? É na igreja. Então eu vou pôr fogo na igreja. Durante alguns meses, ela devotou em fazer terrorismo, de tacar fogo em igreja, com gente dentro ou sem gente dentro. Ela pegava fogo e tochas e colocava fogo em igrejas na Alemanha. Se Jesus está lá, ele matou meu povo, matou meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu vou matá-lo lá. Um dia ela se cansa disso, migra da Alemanha para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a sua filha chega com uma Bíblia em casa e diz, mamãe, eu conheci o Messias de Israel. Eu entreguei minha vida a Jesus e Jesus é meu Salvador. A mãe virou um tapa na cara dela. Pá, e disse assim, eu tenho dificuldade em crer no meu Deus, quanto mais nesse. Pode sair de casa. E ela colocou a filha para fora de casa. Arrancou a Bíblia da filha, se trancou no sótão, e durante 4 dias ela começou a ler a Bíblia. Começou em Gênesis e foi. Quando ela terminou o Apocalipse, sem medo, ela fechou a Bíblia e disse, Jesus, Tu és o Messias de Israel. Tu és o meu Deus. Tu és aquele que deu a vida por mim. O Senhor não matou o meu povo, mas o Senhor morreu por mim. Em 2010, Rose Price pregou no estádio de Berlim, Estádio Nacional de Berlim, para 130 mil pessoas sobre perdão. Ela teve que perdoar. Não é fácil perdoar. Não é fácil, às vezes, levar um tapa e oferecer outra face. Às vezes eu digo para alguns irmãos, eu vou errar. E se eu errar, vem conversar, porque talvez eu nem perceba. E nós vamos para a cruz, e ali nós vamos descobrir perdão.
Porque Cristo nos perdoa. Cristo nos perdoa sempre. Cristo nos perdoa sempre. Eu conheço muitas histórias de perdão que eu poderia citar aqui. Algumas muito próximas de mim. De como Deus nos perdoou. E de como Ele manda você amar o seu irmão. Porque uma das maiores características do amor, ou o amor é pautado por uma palavrinha chamada perdão. Este é o segundo tipo de perdão. E o terceiro, nós vamos caminhando aí para o final, está ainda também em 1 João capítulo 1, versículo 5. Primeira João 1:5. 1:5, 1 João. Você estava no capítulo 4, volta para o 1. Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Presta atenção no 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é, em primeiro lugar, o quê? Fiel. Deus é fiel. Não é fiel porque Ele me mima, Ele me dá tudo. Eu falar que era um carro, pim, 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 Ele deu, não é isso? Deus é fiel porque Ele é fiel a tudo que Ele diz, a todas as promessas que Ele faz, sem falhar em sequer uma. Ele é fiel. Que mais? Justo para nos perdoar. Agora a justiça aqui não é para condenação, é para perdão. Por quê? Porque não é segundo a justiça do Ion, não é segundo a justiça da Edith, da Carla, não. É segundo a justiça de Cristo, que pagou o preço por mim. Ele é fiel e justo para me perdoar, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E ainda nessa toada aí do terceiro tipo do perdão, agora quero ver se achar, hein? Lá em Jeremias, capítulo 31. Jeremias é Antigo Testamento. Quem lembra da música? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Pronto, chegou lá. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. 31. No Antigo Testamento, 682, na página da Bíblia aí, da igreja. Jeremias 31, quando o Senhor firma a nova aliança com Israel, olha o que ele vai dizer aí. Versículo 34, Jeremias 31, 34. Não ensinará, todo mundo achou? Amém. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Presta atenção agora. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. E esse terceiro tipo de perdão está condicionado ao primeiro, assim como o segundo está condicionado ao primeiro. O primeiro tipo de perdão é o perdão de Deus, e o segundo depende dele. Se você teve o perdão de Deus, ame o teu irmão. Perdoe, comece de novo. Agora, o terceiro tipo de perdão está condicionado também ao primeiro, e eu creio que este muitas vezes é difícil. Porque Satanás tenta colocar você numa viagem. E essa viagem, ela tem o nome de culpa. Culpa. Você é tentado, peca, ao ponto de o inimigo trabalhar na sua vida e você não se sentir perdoado.
Ao ponto de você dizer assim, esse pecado Deus não dá jeito mais. Esse aqui Jesus não perdoa. Não adianta orar. A Escritura diz, dos seus pecados não me lembrarei jamais. Há muitos crentes que se olham no espelho e se odeiam. Mas Cristo te comprou com preço alto. Não é para você se olhar no espelho, lá, mostrar os brações e falar, me ama, hein? Estou bonitão, estou garboso, hoje eu sou o cara, não é isso? Mas você olhar e dizer assim, puxa, Cristo me amou. Brinquei com os meninos na sexta-feira, lá no céu vai ter eu e Sansa lá no céu, o Sansão. Eu não sou forte com você, que nem você, mas a nossa cabeleira está sobrando, hein, Sansão? É nós aqui no céu, hein? Porque Cristo me ama. A Bíblia diz, o coração alegre formoseia o rosto. O coração de Cristo é a beleza do crente. Quantas vezes você não se aceita? Se você não se aceita, muito menos você vai aceitar o outro. E Cristo está dizendo para você, meu filho, eu te comprei por um preço muito alto. Por que você está carregando essa culpa nas suas costas? Esse saco de tijolos nas suas costas, porque eu vim justamente tirá-lo das suas costas. O fardo de Cristo é leve. Cristo veio te dar uma nova vida. Cristo pode te ensinar a você se amar também. Cristo pode fazer você olhar para dentro de si e não ver que você é bom. Tem alguma coisa boa, que apesar daquilo que você é, Ele te ama. E o perdão dele é completo. E há crentes que precisam se perdoar também. Porque Cristo nos deu perdão. Esses são os 3 tipos de perdão da Escritura. Não sei se você tem o primeiro. Se você tiver o primeiro, o segundo e o terceiro é você chegar a Jesus, eu preciso disso. Preciso entender que não tem mais condenação, não tem mais culpa para eu levar. Há jovens que procuram vomitar depois de comer, porque não se aceitam. Há jovens que se mutilam, se cortam. Há jovens que se drogam, adultos que se drogam. Porque não se amam, porque não querem tomar posse do amor de Cristo nas suas vidas. E Cristo deu esse amor. Há irmãos que não se perdoam. Eu não estou dizendo que muitas vezes você vai ter que discutir a relação, vai sair abraçado, vamos comer uma pizza depois do culto. Não. Mas tem que haver paz, tem que haver amor, tem que haver quebrantamento, tem que haver oração e começar de novo. A vida é assim. Se todas as vezes que eu pisei na bola ou pequei contra meus pais, eles fossem ficar de mal de mim. Se todas as vezes que eu pecar contra Deus, Ele for ficar de mal de mim. Eu vou ter um Deus que vai ficar de mal de mim 20 horas do dia e 3 horas vai ficar de bem, 1 hora eu não sei. Entende? Tem muita gente levando a vida cristã assim. Cristo nos perdoou de todos os nossos pecados. E o que Ele espera de você é exatamente isso. Ele te perdoou. Você tem o primeiro? Quer ter o segundo? Quer exercitar o segundo? Precisa exercitar o terceiro. Não vou fazer apelo aqui, mas coloque, curva a sua cabeça. Vamos falar do primeiro perdão. Abaixe a sua cabeça, fala com Deus. Você tem dúvida do primeiro perdão? Fala assim, Jesus, eu não quero ir para aquele lugar, não. Eu sei que eu mereço ir para lá, porque eu peco. Mas o Senhor me deu tão grande salvação, escrevendo com teu sangue meu nome no livro da vida. Pai, eu quero passar a eternidade contigo pela obra de Jesus Cristo. Se você quer fazer isso, nunca orou assim, entregue sua vida. Sela a sua eternidade, que Cristo pagou um preço muito alto.
Talvez o teu problema seja o segundo tipo de perdão. Você está com raiva de alguém, está magoado. Crentes erram, às vezes dizem palavras duras. Mas tenha coragem de orar assim: Jesus, eu espero perfeição naquele irmão lá, mas eu também não sou perfeito. Eu erro também. Eu quero em Cristo perdoar. Eu quero em Cristo virar a página, começar uma história nova. Talvez a tua mágoa é contra seu marido, é esposa, é filhos, pai, mãe. Ora, Senhor, eu quero perdoar, eu quero amar essas pessoas. Diz o nome dessas pessoas para o Senhor. Faça isso nesse instante. Talvez o teu problema seja o terceiro perdão. Você tem levado um fardo muito grande, uma culpa enorme. E Cristo veio para te libertar disso. O Senhor nunca mascarou o que é pecado, Ele é muito direto, pelo contrário. Diz para Ele: Senhor, eu carrego isso, e eu não quero mais. Eu não quero mais pecar contra o Senhor, eu não quero mais isso me incomodando. Senhor, às vezes eu olho no espelho, eu sinto que eu não sou amado, que eu não sou amado. Eu quero ser amado, Senhor. Eu quero sentir Teu amor. E eu quero refletir a beleza de Cristo. Assim eu vou conseguir me amar também, me aceitar também. Porque o Senhor me fez assim. E eu quero ser assim. Quero viver para Te agradar, Senhor. Leva isso diante do Senhor. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor nesse instante. Você permaneça em oração. Confesse seus pecados. Leva diante do Senhor o que te incomoda. Principalmente o seu eu. O teu eu que muitas vezes te atrapalha a olhar para Cristo. Leve isso para o Senhor agora. Pai, nós estamos diante da mesa do Senhor, terminando essa palavra, nos preparando para a ceia do Senhor. A Escritura nos diz: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Há um grupo, Senhor, grande de pessoas orando, se autoexaminando, declarando diante de Ti pecado por pecado, porque foi para isso que Cristo veio, para nos livrar dos nossos pecados. Separamos, Senhor, o pão e o vinho do uso comum para a Santa Ceia do Senhor nesse instante. Queremos Te pedir, ó Pai, que o Teu nome seja exaltado esta noite. Queremos Te pedir, Pai, que a ceia do Senhor nos santifique, nos faça lembrar o que Cristo fez por nós, que Cristo se fez homem e derramou seu sangue por nós. Louvado seja o Teu nome. Oramos com gratidão, Senhor, consagrando esta mesa a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queria que você abrisse a Bíblia comigo. Eu não ia ler esse texto, mas vale a pena nós lermos. 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais que o preço foi pago, a morte do Senhor até que Ele venha. Ele vai voltar. Por isso, aquele que come, ou comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu preciso entender que esse momento aqui é de extrema alegria, sim, mas de extrema responsabilidade. Cristo pagou o preço. Nós não podemos brincar com o sacrifício de Cristo. Alguns corintianos lá da igreja de Corinto fizeram isso. Olha a consequência, verso 30. Eis a razão porque há entre vós. Gente, são irmãos, eram irmãos, fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Dormem. Nós sabemos o que é dormir aí. Examine-se. Tenha o seu momento, sim, de confissão, de oração, e participe. Participe com alegria. Você é membro de qualquer igreja genuinamente evangélica, em paz com Cristo, em paz com seu irmão, em paz com a igreja do Senhor. Participe. Não significa que você não possa estar triste com A ou com B, mas ore por ele. Tenha alegria, tenha paz. E participe da ceia do Senhor com responsabilidade, com alegria, sabendo que Cristo pagou o preço, um alto preço, para que você pudesse usufruir da ceia do Senhor. Esse é o momento. Que Deus nos abençoe. Que você tenha entendido isso em paz, coma do pão e beba do cálice. Como nós fazemos na igreja costumeiramente, vamos esperar todos serem servidos e juntamente participaremos da ceia do Senhor. Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença para Te agradecer por esta mesa, pelo pão, pelo vinho, tipos de Cristo, do corpo e do sangue de Jesus, que nos purificam de todo pecado. Tu sabes como somos o que somos e o quanto precisamos de Ti, Senhor. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Convidar o Ferreira e o Dilson para estarem aqui. A Escritura nos diz que o Senhor tomou o pão, tendo dado graças, disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Cristo se fez homem. Ele é Emanuel, Deus conosco. Deus conosco, Deus que se fez homem, para participar com Ele do sofrimento de Cristo. Cristo pagou um preço muito alto, se fazendo homem, sofrendo privações para dar a vida por nós. Louvado seja o nome dele. Amém. Marcos, nos ajuda também, por favor.
Alguém, por algum motivo, foi omitido, esquecido? Levante uma das mãos. Lucila, por favor, Marcos. Mais alguém? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, disse Jesus, que tendo vindo da vida ao mundo, comamos o pão. Obrigado, Pai, porque Cristo se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos nele a sua glória, glória como unigênito do Pai. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Por semelhante modo, disse a Escritura, o Senhor tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Vou chamar o Fernando para nos ajudar aqui, Fernando.
Se você, por algum descuido, foi omitido, por favor, queira levantar uma das mãos. A Escritura nos diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Disse Jesus: fazei isto em memória de mim. Se você crê, tome o cálice, meu irmão, minha irmã. Pai, nós te agradecemos pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Em nome de Jesus.